João capítulo 4, a partir do versículo 46. Quantos acharam aí? Digam amém. Amém? Obrigado, minha irmã. Você me socorre muito com essa água. Irmãos, quantos estiveram aqui na parte da manhã? Levanta o braço assim. Alguns estiveram na parte da manhã. Eu estava aqui durante o dia muito inclinado a repetir a mensagem da manhã, até porque eu percebi que é um grupo bem diferente que vem manhã e noite, né? Então, eu estava com isso no meu coração na parte da manhã, de falar desse lugar seguro, ao qual nós falamos do Salmo 146, esmiuçando ali o Salmo 46, perdão. Mais de tarde, depois que eu fui para casa e tive ali um momento de descanso, almoço, descanso, o Senhor ministrou essa outra palavra para a parte da noite dentro de mim. E eu me lembrei que à noite também, na semana passada, a palavra foi sobre cura. Quantos estavam aqui? Amém? E aí quando ele ministra uma palavra para a noite diferente da de dia, eu vou ver e a palavra é também sobre cura. E eu perguntei por quê. E o Senhor me respondeu. Ele falou que é verdade, sim, que muitos já estão vivendo esse novo momento. Mas ele falou também que muitos ainda precisam ser curados. Então não é sobre o que eu acho ou sobre o que eu percebo com os meus olhos naturais, mas é sobre aquilo que o Senhor está movendo no nosso interior, sobre aquilo que Ele está fazendo dentro de nós e o que Ele quer promover dentro de nós, amém? E a palavra que Ele ministrou é cura, cura, foi cura domingo à noite e cura nesse domingo. Essa é uma história da cura do filho de um oficial do rei, alguém que tinha influência, e essa narrativa dessa história aqui, ela vai ilustrar o germinar, o progresso da nossa fé. Vocês vão perceber isso durante a história. E exatamente em tempos assim, tempos que nós atravessamos aqui, vocês principalmente, tempos de turbulências, tempestivos, onde nós às vezes não compreendemos muito bem tudo que está acontecendo. Tempos que nós vivemos os nossos extremos. Exatamente em tempos assim é que nós vivemos as nossas maiores experiências com o Senhor, já percebeu? Você lembra de Pedro? As pessoas, eles estão ali, mas é um fantasma, o que é aquilo? Está aquela tempestade ali. Aí Pedro levanta e, não, é o mestre. Se és tu, permita que eu vá até o Senhor. Tem momentos, irmãos, que a gente se levanta no meio da tempestade, que a gente é essa pessoa assim, de frente, de tomar iniciativa, estamos cheios de autoridade, e a gente vive coisas que outros não vão viver, diante dessas ações e dessas atitudes. Então, é o Senhor, permita isso, e Ele anda sobre a água, e Ele vai até o Senhor, amém? Mas também, chegando perto, o vento está muito forte, a tempestade está muito forte, e pode ser que aquele cara, cheio de autoridade que estava ali atrás, aquele cara que se levantou, aquele cara que diante daquelas pessoas ali, foi o cara de atitude, agora ele comece a afundar, agora a fé seja pouca, agora as incertezas entram na mente dele, diante de momentos tempestivos. É o nosso normal, natural, humano, amém?
Pode ser. Mas só que, diante da palavra que Ele liberou, mesmo que a nossa fé esmoreça, Ele tem sempre uma mão estendida para nos resgatar, para nos trazer de volta desse mar afundando. Sempre. Sempre. O momento era de maior tempestade. Mas eu quero perguntar, quem que você conhece aí que andou sobre a água? Hã? Eu uma vez mergulhando, que eu sou de Cabo Frio, eu morei a maior parte da minha vida lá, mas eu nasci em Angra dos Reis, então sempre, a finais de semana, eu ia mergulhar com os meus pais, né? Uma vez a gente viu um cação, eu quase andei sobre as águas, quando eu vi aquele tubarão, quase que eu andei, mas não cheguei a andar, mas Pedro andou. Ou seja, diante daquela tempestade, de toda a incerteza, ele viveu a maior experiência da vida dele com Jesus. Se nós permanecermos na direção e na palavra que Ele liberou, mesmo que o tempo seja muito difícil, nós vamos viver as nossas maiores experiências com esse Senhor, e de meninos na fé, vamos passar a ser homens na fé, mulheres na fé. Essa é a transformação que o Senhor está permitindo e a cura que Ele está liberando aqui nessa noite. Aleluia. Vamos ao texto? João 4,46. É o que acontece na história desse homem aqui. Nessa narrativa que eu estou falando de um crescimento dessa fé. E esse não é um Deus que agiu e atuou só na cura do filho desse oficial do rei, mas esse é o mesmo Deus que está agindo na cura de corações e mentes aqui nessa noite. Essa é a verdade, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A mesma ação poderosa. Aleluia! O texto diz assim, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, lhe rogou que descesse para curar o filho, que estava, repita comigo, estava à beira da morte. Guarda isso. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem na palavra, pegue isso, e creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E eles informaram, ontem, a hora sétima aí às 19 horas. A febre dele baixou nesse horário. 53. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus falou para ele, teu filho vive. E creu ele e toda sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir a Judeia para Galiléia. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te bendizemos por essa noite, por esse tempo, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem permitido, Pai, que atravessássemos até mesmo as tempestades, porque nós, Pai, cremos que quem nos sustenta diante dessas tempestades e mantém firmes os nossos corações é o Senhor que está liberando essa palavra e o Senhor que está liberando novamente, Pai, muitas e muitas palavras de vida através desse culto, através desse encontro. Então nós pedimos sabedoria que vem do alto, Pai, que nada possa vir a confundir aqui as mentes e corações, nada que é levantado no inferno. Nós jogamos tudo por terra em nome de Jesus e dedicamos a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente para aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa noite, para a honra, glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Se você concorda aí, diz amém, amém. Olha, dirigiu de novo do Caná para Galiléia, e ali vai dizer assim, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e rogou que desse para curar o seu filho que estava à beira da morte. Irmão, foi justamente o problema,
foi justamente a enfermidade, foi justamente a adversidade que fez com que esse homem procurasse Jesus. Ou seja, o problema acabou conduzindo esse homem à presença de Jesus. Alguém está comigo aí? Tem provações que se apresentam na minha e na sua vida, e que elas vão nos apresentar um Jesus diferente daquilo que nós conhecíamos apenas de ouvir falar, como disse Jó. Lembra disso? Jó atravessa aquelas situações que nós falamos até na quinta do avivamento aqui há um tempo atrás. Perde 10 filhos de uma vez só. Tudo que ele passou, enfermidade, perde todo o seu dinheiro, falência, e continua firme, continua fiel, e continua fiel diante da enfermidade, diante dos amigos que às vezes que chegaram até ele e falaram: olha, não é possível, você errou em alguma coisa, você é rico, foi rico assim porque você roubava as viúvas, não sei, tem algum pecado aí, tem alguma coisa escondida aí. E ele cede aquelas palavras, e ele, no normal, como eu e você, diante de situações extremas assim, ele começa agora a fazer queixas ao Senhor. Por que eu nasci? Por que o Senhor não me matou? Por que isso está acontecendo comigo? Até que o Senhor revela a bondade e o cuidado dele nas nossas vidas e na vida de Jó. E Jó, lá no capítulo 42, ele vai dizer assim: Senhor, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes conhecia de te ouvir falar do que era aí superficial, mas hoje, com tudo isso que aconteceu, os meus olhos te contemplam, e eu me arrependo das vezes que eu fiz essas queixas, e eu quero viver. Jó se arrepende do tempo de queixa, e diante da pior circunstâncias, agora ele pode dizer: o seu plano ninguém pode frustrar, ninguém. O que está acontecendo aqui, dessa aprovação, está apresentando um Jesus diferente para esse homem. É um homem influente, é um oficial do rei. Provações que vão nos fazer romper a superficialidade da nossa fé. Antes era um testemunho de alguém que falava, antes era um encontro religioso na igreja, que eu vou ali para esse Jesus, mas agora é diferente. Ele está vendo uma situação aqui diferente na vida dele. Ele está procurando Jesus diferente na vida dele. Por quê? Porque é o seu filho que vai morrer. E a gente vai ver uma fé, o progresso dessa fé. Primeiro ele começa procurando porque tem uma enfermidade. Eu vivi isso. Acho que parou a música aí, eu fico... Nós, eu e minha casa, minha família, hoje, todos rendidos ao Senhor, todos confessando esse Senhor, como esse Deus, como esse Jesus, como Senhor e Salvador, foi assim. A minha mãe, uma enfermidade, um câncer no estado terminal, e aí a minha influência na cidade, o meu dinheiro, os nossos títulos, não curavam o câncer. Poderia até ajudar em alguma coisa, mas não curavam câncer. Eu comecei a procurar esse Jesus da mesma forma que esse oficial, de uma forma diferente, de um Jesus além do que eu tinha ouvido falar ou que eu me relacionava, uma fé além daquela fé superficial, uma enfermidade que me apresentou um Cristo diferente. Um Cristo que Ele não só está ali para me ouvir quando eu estou para chorar. Um Cristo que não está ali só para poder me consolar quando eu tenho dor. Mas um Cristo que se apresenta como um Salvador. Um Cristo que se apresenta como um lugar seguro para você colocar a sua família, a sua vida, para andar sobre essa verdade e esses princípios. Ele diz: eu sou, filho, o caminho, a verdade e a vida. Todo caminho fora disso é mentiroso, é enganoso e é caminho de morte. Anda comigo. Uma fé que vai romper essa superficialidade que nós estamos falando. E nós vamos perceber que muitas são dessas circunstâncias, dessas
adversidades que são muitas e muitas as vezes que elas vão fazer de tudo, ou vão entrar no nosso coração e na nossa vida de uma forma que nós vamos desistir daquilo que nós estávamos tão convictos há meia hora atrás dentro do barco. Lembra de Pedro? Aquela convicção que era tão grande, que era tão forte. Agora a tempestade, ela pode fazer sim com que nós venhamos a começar a questionar quem está do lado, começar a duvidar de algumas coisas. O que tem te enfraquecido a tal ponto que tem feito você parar nesse caminho de socorro àquilo que está à beira da morte? Quando é com filho é diferente. A gente vai aonde, olha, é um médico lá não sei aonde, é um remédio lá não sei aonde, a gente vai fazer de tudo, irmão. Nós somos incansáveis diante de situações assim. Eu já passei por situação assim. Se for preciso, a gente fica semanas sem dormir, ali no leito, do lado, tá à beira da morte. E muitas das vezes a situação é tão pesada diante de nós, que mesmo sabendo que aquilo ali pode morrer, aquilo ou aquele pode morrer, nós paramos, de tão incapazes que nós sentimos diante de tempestades tremendas que enfrentamos. Enfraquecidos com as circunstâncias, entregamos muitas das vezes o nosso ministério. Não é assim? Muitas das vezes, até mesmo o nosso casamento. Abrimos mão de um casamento, assinamos aquela carta de divórcio, não concluímos os nossos estudos. O sonho de ser um advogado, o sonho de ser um médico, o sonho de quer que seja, não é mais para mim. Não vou concluir mais isso, eu não posso mais, sabe? Não, eu já tentei 2 vezes esse concurso, não passei, não. Entregamos de bandeja aquilo que era tão convicto dentro da gente. Abandonamos até mesmo a nossa fé. Muitas das vezes enfraquecemos, e quando percebemos, somos alguém que naufragamos na fé, ou abandonamos de vez. Não acreditamos que vamos passar por um tempo de luto, um tempo de perda dentro da nossa família, que Ele é fiel para nos sustentar diante dessas perdas. Que quando havia desesperos dos discípulos, que Jesus estava para subir aos céus, olha, como que nós vamos fazer as mesmas obras? Como que nós vamos ficar? Ei, filho, calma, eu vou para junto do Pai, mas eu envio para vós o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Essas certezas, elas vão sendo minadas dentro de nós. É assim ou não é? Diante das turbulências aí que passamos juntos, elas vão sendo minadas, vamos sendo enfraquecidos, e chegamos ao ponto às vezes até de entregar. Mas em meio às dificuldades que passamos pela vida, eu quero que você abra o seu entendimento para as palavras que vão te conduzir, vão te levar até Jesus. É isso que esse homem está fazendo. Ele ouviu, você ouviu no início do texto, ele ouviu falar, aquele Jesus que transformou a água em vinho, está aí. Tá, é mesmo. E quais são as vozes que eu estou atento diante da tempestade? Presta atenção nisso, irmão. Se é a voz que te conduz até Jesus, que te leva para Jesus, ou se são vozes que estão querendo colocar, como diz aí, né, mais fogo no parquinho. Presta atenção nisso. Procura ouvir as vozes que vão trazer vida para você, as vozes que vão te levar a um lugar de vida, Cristo Jesus, os seus princípios e a sua palavra. É isso que esse homem está me ensinando e que ele está fazendo agora diante de uma circunstância extrema. O coração desse pai, sem dúvida nenhuma, está desesperado, está abatido. Mesmo ele sendo um oficial do rei, sem dúvidas, ele tentou de tudo, irmão. Você tem alguma dúvida disso? Que ele, sendo um homem influente, sendo um oficial do rei, ele não tenha tentado remédios, médicos, toda a sua influência ali na cidade, mas tudo
isso não foi suficiente. Tudo isso não podia trazer a cura, como eu falei aqui a respeito de nós, da minha mãe, a cura para aquele filho que estava com essa enfermidade e estava à morte. Não foi possível, porque tudo isso é circunstancial. Os nossos títulos, o dinheiro que nós temos na conta, até mesmo o plano de saúde que a gente tem pago, ele pode ajudar muito, pode, mas ele não pode impedir a morte, não é verdade? A nossa condição intelectual, cultural, tudo isso é circunstancial. Hoje é e amanhã não é. Só Deus é o principal refúgio do nosso lar, o principal refúgio da nossa casa. Só Deus é essa rocha forte que é imutável. Só Ele é a palavra, a mesma palavra eternamente, é imutável. As promessas dEle, a mão e a destra poderosa dEle, não é uma hoje e outra amanhã. É até a consumação dos séculos. Só Deus é o principal refúgio do nosso lar. Jesus é aquele que transforma a água em vinho? Sim ou não? Olha, esse homem aqui, mesmo sendo esse oficial, mesmo sendo alguém de influência, mesmo podendo mandar alguém no lugar dele, um escravo, um servo, manda alguém lá, busca esse Jesus, ou se não, manda alguém lá e dá o recado para esse Jesus. Não, é Ele mesmo quem vai subir 40 quilômetros, vai subir, né? Naquela época não tinha os carros daí que nós temos hoje, vai subir esses 40 quilômetros para Caná da Galileia. É Ele que se posiciona em coragem diante dessa dificuldade, diante dessa enfermidade, sem deixar com que o medo o domine e o paralise, evitando aquilo que Ele pode fazer. Jesus pode sim transformar água em vinho, mas vai chegar um momento em que nós vamos ter que nos levantar em coragem, em atitude. Vai chegar um momento que vai ter que partir de você. Essa é a verdade. Você vai ter que se levantar, e não é na sua força, é na força do poder dele. Você tem que se permitir. Essa é a verdade. Ele está levantando pessoas, Ele está levantando um novo tempo, Ele está levantando uma nova fase. Então, irmão, se permita aquilo que Ele está fazendo. É verdade que se ele pensasse, meu Deus, talvez ele, um homem que está no luxo, né? É um oficial, como que... será que eu vou aguentar ir lá e voltar? Será que eu vou me cansar? Será que eu vou achar esse Jesus? Irmão, eu aprendi uma coisa, que ela é fundamental no relacionamento familiar, e nós estamos falando dessa família aqui em Cristo Jesus. Se eu não sei, eu não sei. Eu não acho nada. Esses achismos, será? Eu acho, parece, todos esses achismos são sementes malignas querendo ser brotadas no seu coração. Em relacionamento de verdade com os irmãos, nós temos certeza. E a grande verdade é que nós vamos sim falhar. Nós podemos sim falhar uns com os outros. Mas a diferença do cristão para o mundano é que ele vai olhar no olho e ele vai dizer: irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. E a partir daqui nós caminhamos juntos nessa verdade. Isso é o que diferencia você, igreja do Senhor, para a criatura. Essa é a diferença. É o que promove cura. E a evolução do que ele está tendo aqui, antes por causa da enfermidade, olha, era só a enfermidade. Agora ele já está tomando um passo de fé a mais. Ele já não está vendo os limites e os medos das circunstâncias. Ele está indo profundo em direção ao Mestre, que pode fazer tudo diferente na vida dele. Você percebeu isso? A fé está aumentando.
a fé está progredindo. É isso que está acontecendo no decorrer da história. Agora ele se posiciona nessa verdade. Fala, qual é a minha parte? Qual é a minha parte agora? Hoje de dia eu falei de Senaqueribe, da invasão, tal, Ezequias. Ezequias libera uma palavra, ó, com ele está o braço forte de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Amém? Todos conhecem essa passagem. O Senhor realmente entrou nessa guerra e destruiu todo o exército que vinha contra. Amém? É verdade. Mas teve uma direção para o povo. Teve uma direção. Assim como esse homem teve que se levantar e agora tinha que partir dele uma ação. O Senhor destrói aquele povo, mas Ele dá direções para o povo. Ele fala, olha, vocês vão ter que reforçar os muros de entrada. Vocês vão ter que fechar as brechas. Vocês vão ter que reforçar os portões de entrada. Vocês vão ter que restaurar o que está ali, os muros, as brechas nos muros. Vão ter que secar as fontes de água do lado de fora, porque isso é vida. Dá para o inimigo ficar lá maquinando contra você. Algo vai ter que partir de vocês. Eu vou fazer o impossível. Aquilo que você não pode fazer, o seu Deus, vou fazer. Agora se levante diante daquilo que você tem que fazer. Feche os muros, restaure os muros, as brechas. Reforce os portões, para que não entre o que é indesejado. Reforce os portões do seu coração e da sua mente, irmão, para que não entre aquilo que não agrade a Deus. Reforce, feche as brechas. Feche as brechas, feche os muros, feche o que está aberto, para que o inimigo não tenha facilidade em penetrar, não só em você, porque quando uma seta penetra em você, você é a brecha desse muro que é esse corpo aqui. Ela não penetra só em você, não penetra só em mim, ela está penetrando nesse corpo aqui. Se eu estou enfermo, agora esse corpo está enfermo também. Não tem como, já viu aí um cisco que entra no seu olho? Um cisquinho que entra no seu olho, o corpo todo para. Que você seja, irmão, a ferramenta que faça esse corpo andar, se mover saudavelmente. Aleluia! Eu recebo isso, eu recebo essa palavra. O grande problema é que nós temos nesses momentos de instabilidade que nós passamos, que nós vivemos, não é apenas o que nós perdemos ou o que está à beira da morte, mas é que nós nos deformamos diante dessas circunstâncias. Essa é uma grande realidade. Esse homem ele fez tudo certo. Ele cavou até onde ele podia para encontrar esse Jesus. E quando Jesus libera uma palavra, ele obedece. Ele fez tudo certo. Mas temos muitas histórias e histórias nas nossas vidas que nós não fizemos assim. Essa é a grande verdade. Momentos que a pressão é tão grande que nós nos vemos sendo deformados pelas circunstâncias. Você já viveu, pode ser só tenha acontecido comigo, mas eu vou falar isso. Situações que nós passamos e que depois a gente olha assim, cara, por que eu falei isso? Só eu que vivi, né? Não, aqui ninguém viu. Por que eu agi dessa forma? Cara, por que eu tratei aquele irmão assim, cara? Por que eu pensei assim? Isso não condiz comigo. Não, isso não condiz com quem eu sou no Senhor. O momento foi tão extremo que me deformou, que me fez viver e ser uma outra pessoa, a qual eu não desejo. Lembra Paulo falando: o bem que eu quero, o mal que eu não quero, acabo fazendo. Mas tem gente até que usa isso aí para escape, para a carnalidade dele, né? Só que mais à frente a gente vai ver, pelo Espírito Santo,
pelo Espírito que está em nós, podemos sim viver essas convicções, essas palavras, esses princípios, esses preceitos. Podemos sim ser transformados de glória em glória. Podemos sim viver o melhor do que Deus preparou para nós. Podemos sim viver sobre a palavra e o princípio que Ele deixou. Podemos sim sermos consertados dia após dia, agradando como obreiros aprovados diante dos olhos santos do Senhor. Podemos sim, podemos deixar de ser mentirosos, fofoqueiros, podemos deixar de ter a língua grande, falarmos demais, podemos deixar de emprestar os nossos ouvidos para aquilo que é mal. Podemos sim, nesse Espírito que opera, esse poder que opera em nós, aleluia, é Ele quem nos dá a condição da metanoia. A conversão nada mais é do que a transformação de mente. É Ele quem renova isso toda manhã. Está renovando toda manhã uma metanoia, uma transformação de mente. Agora não é a sua forma de pensar, é a mente de Cristo operando em você, agindo em você. Que nós cada vez mais possamos nos permitir a isso, a sermos movidos por esse amor que nos constrange. Paulo, quando fala do amor que constrange, hoje eu até falei isso com alguém aqui, quando ele fala desse amor que constrange, tem muitos estudos que dizem, Paulo entendeu tudo, então ele passou a obedecer. Não é só isso, nessa parte que ele fala desse amor. Não, Paulo quis dizer o seguinte: Alexandre, eu mergulhei tão profundo no quanto eu fui amado por esse Jesus, tão profundo no amor dele por mim, que agora é esse amor que passou a controlar a minha vida e a minha mente. É esse amor que controla as minhas atitudes, é esse amor que controla a minha língua, é esse amor que controla quem eu sou, é esse amor que controla o que eu faço. Às vezes eu quero até ser outro, às vezes na verdade eu sei que eu sou outro, mas eu sou tão constrangido na forma que eu fui amado, que não tem como ferir o meu Senhor com isso, sendo aquilo que não agrada a Ele. Não tem como mais. Isso, sabe, traz uma tristeza tão grande ao meu coração, que não, agora eu deixo que esse amor me conduza e me leve na forma, no projeto e no propósito dEle. Podemos sim não nos deformarmos, e se nós nos deformarmos, podemos trazer conserto diante disso. Amém? Amém? Amém. Porque é claro, somos humanos e todos somos passíveis dessas falhas. Nós nos perdemos nessa dor, nós nos perdemos nesses momentos, somos atacados pela dúvida, somos atacados pela insegurança, somos atacados pelas incertezas, somos atacados pela desesperança nesses momentos. Com setas que chegam assim, eu podia ter feito, ou se não com setas que chegam, só aconteceu porque eu fiz. E assim vai acontecendo. Mas firmados no propósito que é do Senhor, nós podemos exercer um ministério que foi dado a nós. Qual o ministério que foi dado a mim e você? Que Paulo diz? Um ministério da reconciliação. Nós não somos os que julgam, nós somos os que reconciliam. Se nós estamos no mesmo sentimento que Paulo falou de Cristo, se nós estamos na mesma direção, se nós estamos no mesmo propósito, não somos daqueles que apontam, nós somos daqueles que trabalham na reconciliação. Amém? Glória a Deus. Entendendo isso, nós não vamos parar, nem quando nós não entendemos a forma e o jeito com que Jesus está fazendo. Olha só. Veja isso, irmão. Ele pede, Jesus, no versículo 49, rogou ao oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra.
E Jesus, o que Jesus fala para ele no verso 50? Jesus fala assim: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e ele partiu dali. Irmão, às vezes a resposta de Jesus para os nossos momentos tempestivos não vem da forma que nós estamos esperando. A vontade dele era que Jesus descesse, era que Jesus fosse até lá, mas não foi do jeito que ele estava pensando, do jeito que ele planejou, na forma que ele planejou, que aconteceu. Isso não significa que não vai acontecer, se não saiu do jeito que você projetou. Quem está comigo? Jesus, 40 quilômetros de distância, saindo um haja da boca dele, pode fazer o que ele quiser com o filho desse homem. Pode fazer com que a febre venha cessar, pode fazer com que ele seja curado. 40 quilômetros, ele não precisa andar na forma que aquele homem pensou, ele não precisa fazer na forma que você está pensando, que você está projetando, que você planejou. Isso não significa que ele não está fazendo, que ele não está curando, que ele não está levantando. Aleluia! Esse homem, ele persevera e ele obedece a palavra de Jesus, mesmo não sendo do jeito que ele esperava. E aí tem um ponto muito importante, irmão, que eu quero compartilhar com você. Ele aceita a forma de Jesus, e a melhor coisa que tem para mim e para você é aceitar a forma de Jesus. Não queira brigar com a forma de Jesus, nem com o tempo de Jesus, com o tempo que ele quer operar, com o tempo que ele quer agir, com o tempo que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer. Não. Ele é Deus, ele é soberano. Já tem um caminho abençoado, preparado. Esse caminho se chama Cristo Jesus. Entra nesse caminho. Sai dos caminhos que você está querendo fazer da sua forma. Em nome de Jesus, querido. Esses caminhos não são abençoados. Já tem um caminho que é preparado e abençoado. Tudo que nós precisamos é largar os nossos caminhos, largar as nossas formas, largar os nossos desejos e entrarmos no caminho que já está abençoado. É tudo que nós precisamos para a cura ser uma verdade na nossa vida. Aleluia. E aí você percebe que ele ouve a palavra, teu filho vive. Primeiro, ele creu na palavra. Um primeiro indício da cura alcançando, limpando, lavando o seu coração de decepções, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, é crer na palavra que foi liberada de Jesus para você e na sua vida. Ele diz que primeiro ele creu. Agora, quer o segundo passo? Quer o segundo passo? Não? Quer não? O segundo passo é, ele creu na palavra. O segundo passo é, e partiu, e obedeceu, e foi com toda a sua esperança naquela direção que Jesus ordenou, convicto que ali havia cura, que ali havia vida, e vida abundante. Passos importantes: crer na palavra que foi liberada, no que Jesus está fazendo nesse tempo de tempestades, nesse tempo conturbado. Crer no que Ele está fazendo e se levantar e partir e acreditar na direção que Ele deu, obedecer.